Olá, Igreja Voz. Nós estamos aqui em mais uma estação de Tiago, o Evangelho na Prática. Hoje nós iremos falar sobre o capítulo 7, a Palavra. Gostaria de estar lendo com vocês aqui o texto base, que está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, do verso 22 ao 25, que diz assim: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operante praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Aqui nós estamos estudando nessa estação sobre o livro de Tiago. Tiago, ele é conhecido, o livro de Tiago é conhecido como o livro do Novo Testamento que traz mais a palavra de Deus para a prática da nossa vida, para o cotidiano do nosso dia a dia. Tiago é conhecido como aquele autor que traz a realidade da palavra viva no nosso dia a dia. Tem um texto no livro de Tiago, que é o texto base do livro de Tiago, que fala sobre a fé, que diz assim, assim também a fé, se não tiver as obras, esta está morta em si mesmo. Porém dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Esses dois versículos aqui de Tiago 2, 17 e 18, ele resume bem aquilo que Tiago está querendo passar. Que é o quê? Nós exercermos a nossa fé, colocando ela em prática e demonstrando ela através das nossas atitudes. Voltando aqui para o texto, ele inicia aqui o capítulo 22 dizendo o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. E ele termina também aqui dizendo o seguinte, que aquele que pratica a lei, ele será feliz naquilo que fizer. A gente olha aqui para essa passagem de Tiago e a gente consegue ver dentro dessa passagem os próprios ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente consegue observar aqui que Tiago, ele está aqui fazendo uma relação com o Sermão da Montanha, com o Sermão do Monte. Então, quando ele traz aqui, por exemplo, que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, a gente vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinando isso no Sermão da Montanha. Ali no capítulo 7, no verso 24, quando ele ensina sobre os dois fundamentos. E o que diz o Sermão da Montanha, o que diz sobre os dois fundamentos? Jesus Cristo está ensinando ali sobre aquele que pratica a palavra é comparado a uma casa construída sobre a rocha. E aquele que não pratica a palavra é comparado a uma casa construída sobre areia. Por que Jesus faz essa relação com a construção? Porque toda casa, todo edifício, ele tem por base o seu alicerce. Se uma casa não tiver um bom alicerce, ela não é uma casa segura. Ela é uma casa que está vulnerável. E aqui fica claro o quê? Que quando se constrói, então, a casa sobre a rocha, o vento vai vir, a tempestade vai vir, mas a casa vai permanecer firme. Já a casa que é construída sobre a areia, quando vem o vento, quando vem a tempestade, aquela casa é destruída facilmente. E assim somos nós. É essa relação que Jesus está trazendo. E fala lá em Mateus que o homem que ouve a palavra e pratica é considerado como um homem prudente, como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que significa um homem prudente? É aquele que é cauteloso, que não procura o perigo.
né? A gente sabe que as dificuldades, elas vêm para todos nós, independente de sermos cristãos ou não, independente de nós termos fé ou não. E o que vai fazer diferença quando vier a tempestade, quando vier a luta, né, quando vier a tribulação, é exatamente onde nós estamos construindo a nossa casa, onde nós estamos construindo a nossa vida. E quando nós aprendemos da palavra de Deus, como nós estamos vendo aqui, quando nós entendemos que esta palavra, que é o tema, né, desta lição, ela deve ser praticada, deve ter uma ação nas nossas vidas, pode vir a dificuldade, mas nós vamos estar alicerçados na palavra, porque nós somos prudentes. Já aquele que ouve a palavra e não pratica, é considerado um homem insensato, um homem tolo, né? E sabe o que significa um insensato, tolo? Aquele que não está em juízo, que não tem razão. Quer dizer, uma pessoa que está fora de si, que ela não tem a consciência daquilo que ela está fazendo, que é o que Jesus traz, que é o que Tiago quer nos ensinar aqui, né? Que é o que a palavra está nos ensinando, que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele é considerado um homem sem juízo. E Jesus Cristo não nos quer homens e mulheres sem juízo, mas Jesus Cristo quer que nós venhamos entender a verdade da palavra, que nós possamos pegar a nossa fé, né? Pegar tudo aquilo que nós temos aprendido e colocar em ação nas nossas vidas, né? Para que nós não venhamos ser como esse homem que Tiago fala aqui, que olha para o espelho e quando ele vira o rosto, vira de costas para o espelho, ele já se esquece de quem ele de fato é. Ele já se esquece da sua aparência. Quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela está disponível a nós, para que nós possamos aprender e colocar em prática os nossos fundamentos, a nossa base, ela vai estar sólida e ela vai nos permitir que nós possamos enfrentar todas as dificuldades do dia a dia. E aí também nesse final do versículo, o que aqui Tiago fala? No final do versículo 25, será feliz naquilo que fizer. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado aquele que ouve a palavra e pratica. Feliz é aquele que tem a oportunidade de ouvir e praticar. Quando nós entendemos isso, nós também vamos conseguir entender o que Tiago está nos ensinando, né? Nós precisamos entender que apenas professar uma fé, apenas vir no culto aos domingos, não é suficiente para as nossas vidas. O que vai nos transformar é nós virmos à igreja, é nós professarmos a fé, mas muito mais, nós colocarmos essa fé em prática, né? O que a palavra do Senhor nos ensina lá em Lucas 10, 25 e 28, né? Que também está como base aqui do nosso estudo aqui hoje. Fala assim, ó, certa ocasião, um perito na lei levantaram-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei, respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Quando nós entendemos essa palavra, mas nós colocamos em prática, essa palavra traz vida para nós. Conhecer só a palavra não traz vida. Ser um bom ouvinte não traz vida. O que a palavra fala? Que a árvore ela é conhecida pelos seus frutos.
Agora, como eu posso dizer que eu sou um cristão se eu não tenho as atitudes de Cristo? Se eu não sou parecido com Cristo, né? As pessoas vão olhar para nós e vão ver os nossos frutos. Muito mais do que falar, o nosso testemunho é que faz a diferença na vida das pessoas. Eu, como pai, quando minhas filhas eram pequenas, a gente sempre tinha essa experiência. Muitas vezes você fala, parece que entra num ouvido e sai pelo outro. Mas quando você tem atitude, quando menos você espera, a criança vem e fala, olha só, pai, você viu? Você teve essa atitude. E aquela atitude marca a vida da criança. Por quê? Porque ela está vendo os frutos das nossas atitudes. E é isso que Tiago está nos ensinando. Fala, olha, aprenda, o conhecimento, ele é muito válido, né? O próprio Jesus falou que o meu povo perece por falta de conhecimento, mas apenas o conhecimento em si, sem a atitude, ele se torna apenas letra, e a letra mata. Mas o conhecimento, colocado em prática, como a gente viu aqui, ele traz vida. Faça isso e viverá. Um exemplo que a gente pode colocar aqui é o perdão. Muitas vezes a gente fala tanto do amor de Deus, fala tanto do amor de Cristo, mas quando a gente precisa colocar esse amor em prática, perdoando aquele que nos ofendeu, muitas vezes é difícil. Muitas vezes a gente não quer. A gente prefere muitas vezes o julgamento. Mas quando nós estamos colocando essa palavra em ação nas nossas vidas, nós vamos entender que eu preciso exercer o perdão, que eu preciso colocar em prática. Me ofendeu, mas eu perdoo, né? Um exemplo clássico que a gente usa, né, o trânsito. Quantas vezes a gente se revolta no trânsito porque alguém nos fechou, né, porque alguém quer passar na nossa frente, e ali a gente tem que exercer o perdão. Em vez de buzinar, em vez de ficar irado, o que nós temos que fazer? Respirar fundo, né, e não ir para a briga, né, não ir para a discussão, mas liberar o quê? O perdão. Né? Isso é em todas as áreas das nossas vidas, em tudo que nós formos fazer. Né? E eu gostaria de finalizar esse estudo aqui, dizendo para você que Jesus Cristo, Ele veio para transformar as nossas vidas. Ele é o exemplo da palavra que se tornou carne. João, no primeiro capítulo do Evangelho de João, fala sobre isso. Jesus Cristo, Ele é a palavra que se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo é o maior exemplo que nós temos de que a palavra ministrada aos nossos corações, quando nós colocamos ela em prática, ela transforma as nossas vidas, ela transforma as nossas atitudes. E aí vai vir a dificuldade, vai vir o problema, mas nós não seremos abalados, porque nós estamos firmes no nosso Senhor Jesus Cristo. E nós seremos, então, bem-aventurados. Seremos felizes, porque nós temos vivido, de fato, aquilo que nós temos aprendido no Senhor. Eu espero que você tenha uma semana abençoada, que essa palavra possa realmente entrar no seu coração e tornar em ação na sua vida no dia a dia. Deus abençoe a todos, uma excelente semana.